Renovados os votos de bom dia, são 8 horas em todo o espaço nacional. Prometido é devido. Vamos então seguir para a nossa conversa, a primeira do dia, com o presidente da Associação Provincial de Futebol de Luanda, Rafael Maria, com quem vamos procurar saber da modalidade a nível provincial e de tudo que tem vindo a se realizar em prol do futebol. Luanda, que conta com o estádio 11 de novembro, tem o estádio dos Coqueiros, a Cidadela Desportiva, enfim, tem condições mínimas para as competições nacionais e internacionais. Mas o que é que se está a fazer na base para alavancar o desporto? Porque é a nossa grande preocupação, pensar no futuro. Daí que o presidente da Associação Provincial de Futebol, Rafael Maria, também tem demonstrado esta preocupação para que amanhã Angola possa contar com bons atletas. Rafael Maria, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui neste programa, a primeira página. Primeiro quero aqui agradecer a Deus por este privilégio e esta oportunidade de estar aqui. Não porque sou melhor que os outros, é porque a graça do Senhor me alcançou. Interessante. Olhando para a atual realidade, começando justamente a falar do nosso desporto, o futebol em particular, como é que está a saúde do futebol em Luanda? Bem, a saúde do futebol em Luanda está boa. Sabemos que Luanda é a maior montra do futebol a nível do país. E Luanda é que fornece o maior número de atletas jovens às seleções nacionais. Daí que Luanda, sendo a maior montra, significa que Luanda tem o maior número de clubes a nível do país. Nós hoje estamos com 78 clubes em Luanda. Temos 78 clubes, 48 elegíveis e 30 não elegíveis. Mas os que não estão elegíveis, nós, de facto, temos feito um trabalho de base com os clubes, no sentido de tornarmos esses clubes elegíveis. Mas são clubes de Luanda, que também nós damos uma melhor atenção e que também têm feito um trabalho árduo no concerne à formação. Não obstante as dificuldades que a popularidade nos impõe, mas eles têm feito o seu trabalho com bastante zelo, dedicação e profissionalismo nos clubes. Muito interessante. Já sabemos que está concluído o campeonato provincial. Corretamente. Participaram 18 equipas. 18 equipas. Antes mesmo de sabermos do balanço que se pode fazer, por que só 18 equipas, uma vez que cita aqui cerca de 78 existentes na capital? Bem, nós na edição passada, não esta que findou agora, na edição passada, nós tivemos 16 equipas devidamente organizadas. E esta edição tivemos 18 equipas. E tivemos até uma equipa que não faz parte da nossa zona jurisdicional, que é o Benco, que é o Paulo Futebol Clube, que solicitou a Associação Provincial de Futebol de Luanda para participar no campeonato provincial. Sabemos que para participarem no campeonato provincial de sénior tem critérios. As equipas têm que estar organizadas. Porque sabemos que hoje em dia o Campeonato Provincial de Futebol de Luanda Sénior é premiado, tem premiação. E sendo um campeonato premiado, ainda que não fosse, as equipas têm que estar organizadas. Porque nós, quando entregamos a nossa candidatura, com o nosso projeto eleitoral para o quadriênio 2020-2024, a ideia era reorganizar a Associação Provincial de Futebol de Luanda. Reorganizar a Associação Provincial de Futebol de Luanda. É isso que nós estamos a fazer. Falou muito bem, a questão que colocou é bastante pertinente. Temos 78, e de 78, 30 não são elegíveis e 48 são elegíveis. Porque nós temos um critério. A equipa que participar no Provincial Sénior, tem que estar devidamente organizada, porque hoje em dia nós exigimos. Quais são os critérios de organização que exigem? Primeiro tem que estar elegível. Tem que estar elegível. Depois, a equipa tem que ter um campo relevado
para a prática do futebol. Tem que ter um campo relevado. Se a equipa não apresentar um campo relevado e não apresentar um campo relevado e a equipa também não estiver devidamente organizada, a equipa não terá condições de participar no campeonato provincial. Agora, essas 18 equipas que participaram nesse ano, muitas delas tiveram condições necessárias para participar no campeonato provincial sénior. Por isso daí é que nós, a PFL, deliberamos que as equipas tinham condições e estavam elegíveis para participar então no campeonato provincial sénior. Claro que dificuldades nessas equipas foram existindo, muitas delas, em termos de organização, no meio do campeonato. Mas pronto, nós também, a APF, fomos suprindo algumas necessidades de alguns clubes, porque fazer o futebol não é fácil. Envolve custos. Envolve custos, é muito dispendioso. Imagina o que é que os clubes têm feito para manter os seus clubes. Muitas vezes esses clubes não são orçamentados, não têm patrocínios. Muitos desses clubes, os presidentes, gastam os seus dinheiros para poder manter esses clubes. Mas nós, claro, a APF, temos dado um apoio muito grande aos nossos clubes em Luanda. E pronto, esse apoio eu não digo que são apoio de 100%, não. Sempre que for possível um clube nos solicitar um apoio, nós vamos dar. Sempre que for possível, nós apoiamos. Agora, é bem verdade, as 8 equipas participaram porque tiveram melhores condições para participar. Vamos ver nas próximas edições como é que... Seu número pode crescer. Seu número pode crescer. E vai crescer porque estamos a ter já muitas solicitações. Agora, o Interclube, o ano passado não participou. Na edição passada não participou, nesta edição o Interclube não participou. O Interclube viu a organização do campeonato e o presidente de Canelas já falou com a associação que vai participar na próxima edição. Muito bom. A AFA também. E qual é o balanço que se pode fazer da edição passada? A edição passada foi positivo. As equipas estiveram muito bem organizadas. As equipas, em termos de infraestrutura, infraestrutura desportiva, estiveram bem organizadas. Em termos de administrativos também estiveram bem organizados. E este ano também não foge da regra da edição passada. Também foi a mesma organização. Porque se todos nós estivermos organizados, então vamos fazer uma coisa melhor. Os clubes estiveram organizados, os clubes, de facto, administrativamente estiveram bem organizados, não obstante as dificuldades que a proporcionalidade nos impõe, mas o nosso trabalho foi feito com bastante zelo, dedicação, profissionalismo. É essa a nossa vontade em querer ajudar a desenvolver o futebol de Luanda e o futebol nacional. Interessante. Bom, falou e bem da necessidade dos clubes reunirem requisitos para poderem participar do campeonato provincial e um dos requisitos, além do fator organizacional, fala da existência de um campo com relevado, onde podem praticar e receber as outras equipas. Luanda é uma cidade que tem vindo a sofrer grandemente uma ocupação de espaços e notamos que praticamente não há muito espaço para a prática de desporto nas comunidades. Como é que as equipas vão reunir essas condições? E para que exista um campo com as mínimas condições, há custos. E as equipas, muitas delas, não reúnem finanças para este investimento. Nós, a Associação Provincial de Luanda, tivemos que fazer alguns acordos com o estádio 11 de novembro, os campos adjacentes. São campos relevados, embora que a relva ainda precise de algum tratamento, não é? E também falamos também com a direção do campo do São Paulo e também falamos com a direção do campo dos Coqueiros. Pronto, nós em Luanda temos muitos campos, que é o São Paulo, o campo dos Coqueiros, como bem disse, e o campo do 11 de novembro, que
são campos que estão disponíveis para a prática de futebol em Luanda. Mas para além desse campo temos outros campos. Alguns campos pelados que podem ser recuperados e podemos pôr então relva sintética. Mas isso é um trabalho que temos que fazer em conjunto. Nós até solicitamos ao governo provincial de Luanda que nos dessem um campo de São Paulo, porque nós temos vontade de reabilitar aquele campo de São Paulo para a prática do futebol em Luanda, para as equipas de Luanda. Só que infelizmente aquele campo foi entregue à federação. É um campo que foi entregue à federação. Mas o São Paulo é um campo de Luanda. Não é um campo não é uma pertença da Federação Luanda de Futebol. É um campo da Associação Provincial de Futebol de Luanda. Mas por que o governo provincial entregou este campo à Federação? Agora, nós de facto, Luanda não temos campo nenhum. A associação não tem campo. Nós temos que estar a mendigar para ter um campo. Nós, se nos derem um campo de futebol, nós vamos pôr relva sintética. Temos alguns parceiros nossos que estão interessados em querer nos ajudar, meter relva sintética ou natural para a prática de futebol. Nós queremos acabar com os campos pelados. Sabemos que não é fácil, é difícil. Muitas das vezes os clubes são obrigados, mesmo a formação, são obrigados a jogar no campo pelado. Mas se nós queremos mudar o paradigma do futebol em Angola, não podemos mais jogar nos campos pelados. Temos que mudar de atitude. Hoje em dia só temos... Quantos clubes têm campo pelado aqui em Luanda? 1º de Agosto, Petro de Luanda, o Interclube, a AFA, né? São clubes que têm campos relvados. A maior parte dos clubes em Luanda não tem campos relvados. Mas nós, a associação, estamos a fazer um esforço tremendo, um esforço grande, para que os nossos clubes joguem nos campos relvados. De facto, há muita dificuldade, os nossos clubes têm encontrado muitas dificuldades. Principalmente as direções desses clubes têm encontrado muitas dificuldades. Agora, nós pedimos encarecidamente aqui ao governo provincial de Luanda que nos deem um campo. Nós precisamos de um campo. Nós temos o campo do Benfica. O campo do Benfica é um campo que está sob tutela da Procuradoria-Geral da República. É um campo que é um monstro, servir. É um monstro adormecido já. É um monstro adormecido. Se forem lá fazerem uma reportagem daquele campo, já não é o mesmo. Mas nós estamos disponíveis. Que nos entreguem este campo. Nós vamos poder gerir da melhor forma. Vamos poder gerir da melhor forma. Vão também massificar corretamente. Então, resumidamente, essa é uma das principais dificuldades que a província de Luanda tem. Nós, de facto, temos campos bem localizados, mas não são da APF, não são, infelizmente. Mas têm necessariamente de ser entregues à APF, esses campos, ou podem ser liberados para acolher algumas partidas? Eu não gosto de fazer aqui comparação, mas é bom às vezes nós fazemos uma certa comparação. Eu estive em Braga. Em Braga, a Câmara Municipal construiu 5 campos, relva sintética, para a prática de futebol 11, para as comunidades. 5 campos. Agora imagina, Portugal não é mais rico que Angola, mas o nosso país é rico. Nós podemos construir campos de relva sintética ou natural para a prática do futebol em todo o país. Em todo o país. Nós precisamos. Agora, é preciso que tem que ter pessoas que tenham coração para terem essa atitude, esta coragem. Infelizmente, nós não temos pessoas capazes e com atitude de poder materializar estes objetivos. É tão fácil. Hoje em dia, se nós, por exemplo, olharmos naquilo que os outros têm feito a nível do futebol, as autarquias locais, as câmaras municipais ou as administrações municipais têm um papel preponderante para massificar também, para ajudar na massificação do desporto no país. Eles têm. Imagine só no Talatona, quantos empresários tem? São vários empresários. Esses empresários contribuem. Nessas contribuições, muitas dessas contribuições desses, como é que eu posso dizer,
das pessoas que têm contribuído para a receita do Estado, muitas das contribuições deviam ser canalizadas ou destinadas para o desporto local, do município. Porque, claro, é muita arrecadação de receitas. Agora, nós tivemos aí a questão do PIM, nós não vimos nenhuma construção de uma quadra desportiva. Algumas províncias têm feito, uma ou outra, vais ver. A maior parte não, claro que a maior parte não. Então, tem de haver maior vontade para que se massifique o desporto, mas também falou da necessidade de haver investimentos. Olhando para os investimentos no campo desportivo, em particular aqui o futebol, nós ganhamos, por exemplo, em 2010, grandes estádios que inclusive receberam jogos internacionais. E recentemente também tem-se visto a vontade de haver mais campos para a prática de futebol. Na sua abordagem, dizia que as administrações têm de ter isso como uma prioridade. Corretamente. Então, falta da parte das administrações locais colocarem projetos desta natureza, por exemplo. E eles não fazem. Agora, nós tivemos... Tem havido interação entre a federação com as administrações? Nós tivemos na Kisama. Fomos recebidos pelo... Não sei se continua agora, o Fiel Didi, que era o administrador, não sei se continua como administrador. O Fiel Didi é um homem de esporte. Fiel Didi. Ele construiu um campo na Kisama para a prática do futebol, lá na Kisama. Eu próprio estive lá. E como é que tem sido, em termos de fiscalização? Lá está um campo, é bem aproveitado este campo? O campo é bem aproveitado, embora é um campo que faltou relva sintética ou natural, eles ali têm tudo para ter uma relva natural. Exato. Quissamão é um município onde tem a terra é fértil. A terra é fértil e tem, sabes que tem muita água. Uhum. Então, relva sintética não é necessário. A relva natural, sim, tem muita água. Tem muita água, então a Kisama pode ter um campo com relva natural. Uhum. E é um exemplo que os outros municípios deviam seguir. Mas outros municípios não fazem. Não o fazem. Não sei porquê, mas pronto. Às vezes é a política do país. Tem de haver maior diálogo entre a associação com as administrações municipais. Talvez se compreenda a necessidade de existirem esses campos. A outra questão que nós temos a fazer é com relação a uma possibilidade da criação da seleção de Luanda. Para quando? Bem, nós neste momento já terminamos agora o Campeonato Provincial Sénior. A seleção... Vou falar primeiro da seleção feminina. A seleção feminina começa já os treinos no dia 20 deste mês, porque temos um torneio nacional que vai se realizar na Huila. Recebemos um convite agora também da seleção da Associação Provincial de Futebol do Bié a convidar a Seleção Provincial de Luanda Sénior de Futebol para um jogo amistoso. Dentro em breve vamos receber um convite da Associação de Braga a convidar a Associação de Luanda para um jogo de amizade entre as duas seleções. E nós dentro em breve, acredito eu que esta semana, ainda já termina já amanhã, a próxima semana, vamos divulgar o nome do treinador da seleção provincial para começar já os trabalhos. Porque há muitos projetos à vista. O que é que nós queremos? Nós queremos todos os anos, nós queremos que a Seleção Provincial de Futebol de Luanda participe em torneios do verão na Europa. Em sub-15, sub-17, sub-18, sub-20, até sub-23. Pronto, sub-23 já é um bocadinho elevado, né? Mas pronto. A formação. Porque hoje em dia as pessoas olham muito pela formação. Exato. Pela formação. Prioridade é a formação. Levamos uma seleção de sub-15 e sub-17. Todos os anos. Num torneio de verão na Europa. É que a gente quer. Para permitir a troca de experiência também. Corretamente. Eu, quando tinha o meu clube, o Clã Baquias, já participava neste torneio de verão. E esse torneio de verão vai a muitas equipes. Em Portugal, em Estoril. Isso é um torneio que é de julho, mês de julho. E esse torneio tem várias equipas de todo o país. São 54 países. É muito país que participam nesse torneio. E aparecem várias equipas importantes, Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid. E aparecem muitos olheiros para verem garotos com talentos.
E por falar em olheiros, surge aqui uma questão. Futebol atrai sempre empresários. O nosso futebol feito em Luanda, dentro da vossa organização, já atrai olheiros, empresários que queiram severamente apostar para um futuro melhor? Corretamente. Nós temos agora, alguns, quando na minha visita em Portugal, recebi alguns telefonemas de alguns empresários que estão interessados em catalogar alguns atletas do provincial, de futebol sénior e da formação para os seus registros. Exato. E eles, de facto, estão bastante interessados em querer trabalhar com a associação, no sentido de ajudar os clubes de Luanda a materializarem os seus objetivos. Quais são os objetivos dos clubes de Luanda? Eles formam, porque o produto deles é o atleta. Porque ele está a formar para no futuro ganhar alguma coisa. Mas é preciso ter um empresário para acompanhar o processo e o sucesso, deste atleta e deste clube. Porque hoje em dia ninguém consegue andar sozinho. Dois só andam juntos quando estiverem de acordo. Por isso é que muitos empresários, como o Capaia e outros tantos portugueses também que eu conheci, estão interessados em trabalhar com a Associação Provincial de Futebol de Luanda para ajudar os clubes a materializar os seus objetivos. Pronto, é essa a ideia, por isso que nós ainda este ano estamos a fazer os possíveis, vamos fazer os possíveis de enviar 4 atletas dos melhores do provincial para Portugal para um estágio no Alverca. Isto ficou acordado com o presidente do Alverca, o Fernando Ores, ficou acordado que 4 dos melhores atletas do provincial sénior vão rumar para Portugal para um estágio. Ou seja, uns testes, né? Vão fazer uns testes, no mínimo de 2, 3 meses. Se forem aprovados, aqueles que foram aprovados vão ficar, aqueles que não foram vão ter que regressar. Mas acredito eu que os nossos rapazes, nossos bravos atletas aqui no Luanda, são meninos bastante ambiciosos, no bom sentido. Muitos deles querem atingir as suas carreiras profissionais num patamar mais alto, porque muitos deles têm como atletas, tem vários atletas como referências. Então esses nossos meninos querem atingir os seus objetivos. Então, muito bom. Vamos acelerar um pouco mais aqui a nossa conversa. O futebol feminino já foi cartão de visita por muitos anos. Hoje em dia? Isso é verdade. Nós, de facto, estamos um bocadinho atrasados no futebol feminino, mas estamos numa fase de recuperação. Nós, este ano, realizamos a Taça Silva Cabral, que foi um balão de ensaio para o provincial de futebol sénior. E em virtude disto, nós criamos a seleção provincial, que a selecionadora é a treinadora do 1º de agosto, que vai acompanhar a seleção provincial. Agora, nós de facto estamos estamos um bocadinho atrasados, mas temos que recuperar. Isso não é só Luanda. Pois. Isso não é só Luanda. E isso é um projeto de todos nós. Porque nós, no nosso programa eleitoral, está vincado que temos que olhar pela massificação do futebol feminino. É isso que nós estamos a fazer. Começamos há pouco tempo. Nós entramos num momento muito difícil por causa da pandemia Covid-19. Também dificultaram as coisas. Pois, a prática do desporto estava interdita. Dificultaram, mas o mais importante é que demos já o pontapé de saída. E o caminho é pela frente. O caminho é pela frente. Quanto à criação de clubes B, sabemos que tiveram de ser criados clubes B. Como é que surgiu esta ideia e qual é a necessidade? Olha, nós, o provincial da formação, estamos a falar dos juvenis e júniores, só juvenis, estamos a falar 20 e tal equipas. É muita equipa. 29 equipas, não tenho erro, que participaram, se a memória não me falha. Então nós tivemos que dividir aquilo em grupos. Grupo A, grupo B, para depois encontrarmos as 8 melhores equipas. Exato. Como já terminou agora o campeonato, terminou a primeira fase da formação dos juvenis e júnior, e ontem mesmo foi feito um emparceramento
das 8 melhores equipas. Agora, essas 8 melhores equipas, todas elas vão jogar no campo relvado. Todas elas. Porque queremos dar, de facto, uma melhor imagem do nosso futebol. Porque os nossos clubes em Luanda são muito conservadores. Não obstante mesmo das dificuldades que eles têm passado, mas são bastante conservadores. São clubes que fazem um grande trabalho na massificação do futebol de formação. Um grande trabalho. Agora, eles precisam de apoio. O empresariado local tem que apoiar esses clubes. Nós precisamos de apoio. Precisamos de patrocinadores para apoiar os clubes. Não há muito interesse por parte destes empresários? Não há muito interesse, infelizmente. É que eu A que disse, se deve? as câmaras municipais, por exemplo, as instituições municipais, deviam ser como mediadores. A que se deve esse desinteresse? Bem, no passado, é claro que nós temos que falar, nós que assumimos os passivos, os ativos, temos que falar, não podemos olhar pelo passado. Mas às vezes temos que colocar um bocadinho a fita, que não fizemos um bom trabalho. O nosso futebol não era divulgado, como hoje é divulgado. Nas redes sociais, a televisão convencional transmite os nossos jogos, a Rádio 5 transmite os nossos jogos. Hoje o nosso produto, o futebol de Luanda, é muito divulgado. A comunicação social tem um papel fundamental nisso. A comunicação social tem um papel preponderante na massificação e na divulgação do futebol a nível do país, ou seja, do desporto a nível do país. E vocês, claro, têm feito um grande trabalho. Aquilo que eu disse na tomada de posse, no meu discurso, eu disse que estamos disponíveis, dispostos para trabalhar com a imprensa desportiva. Estamos abertos. Nós estamos abertos. Estamos abertos com o empresário local. Os clubes de Luanda são conservadores, são organizados. E esses clubes, se tiverem esses patrocínios, vão apresentar as suas contabilidades, aquilo que vão gastar. Por isso, eu apelo a todos os municípios de Luanda que apoiem os seus clubes, que baterem a porta, apoiem. Porque, às vezes, o apoio não é apoio financeiro, o institucional também apoia, um autocarro, é um apoio, um lanche é um apoio, uma fruta, uma caixa é um apoio, não precisa de dinheiro. As pessoas quando falam de dinheiro, já é pronto, Exatamente. O coração pesa. Porque um coração de pedra, já é um coração de pedra, está me falando de dinheiro, de dinheiro. O atleta precisa... Mas o atleta precisa de comer. Olha, para se formar um atleta de alta competição, são 20 anos. E é preciso ter condições necessárias. Primeiro, tens que ter boas infraestruturas desportivas. Segundo, tens que ter bons treinadores qualificados para a formação. Porque a formação é a base. É a base. Porque a formação é que entrega atleta para os séniores. Estás a ver? E é tudo uma questão de investimento. E agora, só para terminar, depois tem que ter boa alimentação. O atleta, depois de treinar, tem que se alimentar bem. Tem que comer. Tem que ter um copo de leite, tem que ter uma maçã, tem que ter um pão com fiambre. Tem que ter isso tudo. O jogador não pode ir ao campo com fome, muito menos ir para casa com fome. Muitos deles vão treinar com fome. Depois do treino, fome. E se queres formar atleta? Isto leva também à desistência. Por mais que você tenha uma boa infraestrutura desportiva e bons treinadores, se não tiver alimentação, não estás a formar, estás a deformar. O atleta precisa se alimentar. Ele precisa se alimentar. Depois do treino, depois de uma carga muito exaustiva, ele precisa se alimentar, precisa ter boa refeição. É só um pão com manteiga, um pão com queijo, fiambre, e um copo de leite e uma fruta. É o suficiente para o atleta. Porque ele acaba de treinar, vai para a casa dele, chega em casa, não tem comida. Não tem comida. Queremos formar ou queremos deformar? E aqui entra uma questão muito interessante, uma vez que nos últimos anos o nosso grande debate em termos sociais está virado também para a questão da desocupação dos jovens e que depois escolhem um caminho da criminalidade. O desporto, o futebol em particular, acaba por ocupar esses jovens. Se tiverem as mínimas condições para realizarem treinos e participar nas competições, de certeza que não terão tempo para ocupar-se com coisas negativas. Corretamente, corretamente. Porque nós temos, sabe que Luanda é uma cidade cosmopolita, né?
onde vive todo tipo de nacionalidade, e a maior parte das pessoas estão concentradas aqui em Luanda. E temos muita juventude que tem vontade de crescer, tem vontade de atingir os seus objetivos, mas ele não consegue atingir os seus objetivos sozinho. Tem que ter alguém que tem que lhe dar um braço. Vamos aqui, o caminho para andar é esse. Mas agora, nós, os fazedores do desporto no país, temos que mudar de paradigma. Temos que tirar esse coração de pedra que nós temos e temos que ter coração de carne. Muitos dos dirigentes têm coração de pedra e não fazem as coisas acontecer. Os clubes em Luanda, por exemplo, os presidentes fazem de tudo um pouco, muitos deles prejudicam suas famílias. Muitos deles têm conflito com as famílias porque estão a investir dinheiro no futebol. E não têm apoio nenhum, muitos deles nem têm retorno. Estão aí, aquilo como disse bem, para acabar com a delinquência infanto-juvenil. Muitos destes jovens que vão para o desporto ficam o dia todo ocupados no desporto, muitos deles. Ficam todo o dia ocupados. Recebem uma carga, ele tem tempo de fazer lá as suas malabaristas. Não vai ter, está cansado. Vai para casa descansar porque amanhã tem uma nova rotina. Vai para casa descansar, ele treina de manhã, à tarde tem que ir para a escola. Treina de manhã, à tarde, treina à tarde, à noitinha tem que descansar porque sábado de manhã vai ter que treinar. Ele não tem como, não tem como. E é preciso que isso é um problema de todos nós, é um problema conjuntural, mas isso é um problema também do próprio governo que tem que olhar para esse aspecto. Muito bom. Eu faço uma pergunta aqui agora combinada e disse muito bem que recentemente esteve em Portugal, de lá adquiriu muita experiência. O que eu quero saber é o seguinte: sente-se capaz de futuramente assumir outros cargos de patamar maior e, por outra, que novidades trouxe ao provincial de Luanda no seu mandato? Olha, primeiro é a organização do próprio provincial de Luanda. Viemos prestigiar o trabalho que os clubes de Luanda têm feito ao longo desses anos. O futebol em Luanda, hoje em dia, é um produto que o país todo gosta de olhar. Por quê? Porque nós, a PFL e os clubes, fizemos um trabalho nesses dois últimos, desde 2020, fizemos um trabalho árduo para que o futebol em Luanda fosse visto com outros olhos. No passado, não. Nós, hoje em dia, já premiamos o Campeonato Provincial de Sénior. O Campeonato Provincial de Sénior, hoje em dia, é transmitido em direto pela Rádio 5. A televisão pública de Angola, no sábado passado, transmitiu o jogo em direto do Provincial, o último jogo. Transmitiu. E houve uma mudança muito grande. Nós, hoje em dia, temos 10 mil seguidores. A nossa página do Facebook são 10 mil seguidores. Todos os dias nós recebemos solicitações, todos os dias. Quer dizer que já começar a atingir os objetivos? Corretamente. Isso significa dizer. E mesmo lá fora, nós temos muitos seguidores lá fora, na diáspora. Temos muitos seguidores na diáspora. Que muitos deles estão interessados em querer saber mais como é que é o futebol em Luanda, como é que é o futebol em Angola, através da Associação Provincial de Luanda. Através da Associação Provincial de Futebol de Luanda. E esse trabalho que nós estamos a fazer em conjunto com os clubes. Ainda precisamos fazer mais, claro. A visibilidade ainda não é muito notória, não estamos a 100%, não atingimos 100%. Precisamos fazer mais e mais. Mas sabe que não conseguimos atingir os 100%. Se eu lhe dizer que vamos atingir os 100%, seria mentir. E eu não posso estar aqui a dar uma informação que nunca é verdade. Porque a própria palavra de Deus diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque a verdade é que nos liberta. Então, vamos falar a verdade, não é? E os clubes de Luanda têm feito um grande trabalho. É de louvar. Nós, infelizmente, as administrações municipais não ajudam. Não ajudam. O empresário local não ajuda. É claro que nós pedimos aqui, aproveitar vossos ecrãs, as administrações municipais apoiem os clubes da capital do país. Nós precisamos do vosso apoio.
Nós não estamos a falar de dinheiro. Sei que o vosso orçamento às vezes também é pouco, não é? Às vezes o orçamento é pouco. Nós só precisamos de apoio institucional. Uma viatura para os clubes, alimentação para dar aos atletas, os meninos. É que nós Espaço precisamos. para a realização de treinos e... Corretamente. É que nós precisamos. Nós não precisamos muita coisa. E está ali. E muita gente lá fora está a ver o trabalho que estamos a fazer. Estão a acompanhar. Olha, eu já recebi muito elogio de pessoas lá fora que falaram comigo, ô presidente, o que você faz em Luanda, nem mesmo aqui em Portugal, faz-se. E agora pergunto a questão anterior. Sente-se capaz, com esses feitos, sente-se capaz e preparado para futuros desafios maiores? Corretamente. Todos nós temos um sonho. Queremos atingir grandes objetivos na vida. Qual é o seu, nesse sentido? O meu, nesse sentido, um dia desse é ser o presidente da Federação Angolana de Futebol. Ser o presidente da Federação Angolana de Futebol. Mas eu não consigo caminhar sozinho. Claro, ainda que preciso fazer mais e mais, e ter ainda mais genica. Mas a experiência ganha-se ao longo do caminho. Não é? Muitos jogadores angolanos, particularmente que saem de Luanda, rumam para Portugal. E maioritariamente têm a tendência de ir para Portugal. Será que o fator linguístico tem alguma influência? Porque há outros países que apostam seriamente no futebol. Porque é só mesmo a ligação aqui do presidente, quando faz menção a outros países, a tendência é sempre Portugal. Corretamente. Eu, quando tinha o clube Calambacaixa, eu já tive contatos com a Alemanha, com alguns clubes também na Alemanha, com o caso do Dortmund, mas não tive ainda contato diretamente com o presidente do Dortmund. Mas tivemos assim, tipo, contactos para materializarmos objetivos, objetivos comuns. Porque, claro que o objetivo dos clubes em Luanda, ou dos atletas em Luanda, e da própria associação, não é só Portugal. Como vimos o Show, por exemplo, o Zito Luvumbo saiu de Luanda, são atletas provenientes de Luanda, saíram de Luanda e foram para outros países. O Zito Luvumbo foi para a Itália, o Show, o Capita, estes meninos foram para a França, não é? E depois imigraram para Portugal, não conseguiram adaptar-se, né? Não conseguiram adaptar-se, depois tiveram que serem emprestados para outros clubes em Portugal. Mas é normal que o fator linguístico também é bastante importante, porque muitos desses atletas, até aprenderem a língua daquele país, demora um bocadinho. Mas pronto, a ideia principal é Portugal, desses atletas. É claro que nós em Luanda, a associação começou a envidar esforço de parceria estratégica com Portugal, mas nós vamos ficar só em Portugal. A tendência é fazermos parcerias também com outras associações do continente. Bom, já na reta final da nossa conversa, e porque estamos muito aqui a falar da sua recente deslocação, mas de certeza que há uma resposta que deverá vir de Portugal. Não é? A Palanca TV sabe que há uma comitiva que poderá vir para Angola, muito em breve, já no mês de setembro. O que é que se pode esperar da presença desta equipe? Olha, o presidente Antônio Salvador é uma pessoa muito conservadora. E como sabe que o Clube Braga também é um clube muito conservador. E ficou, na última visita que eu fiz a Braga, ficou acordado entre o presidente Rafael Maria e o presidente Antônio Salvador a visita do presidente de Braga cá a Portugal, cá em Angola, em setembro. Nós estamos a manter sempre contactos com o presidente Salvador. A ideia é que o presidente Salvador virá com uma equipa de scouting também, para ver alguns meninos da formação que possam interessar o clube de Braga. Nós já temos um menino que saiu agora do provincial, que foi para Braga, que é o Felipe, que é o David Zaza. Está em Braga, no Futebol Clube de Braga. E a ideia da vinda do presidente é vir
para Luanda, visitar alguns clubes de Luanda, da formação, vem com uma equipa de scouting, vamos fazer uma festa de futebol. Se não houver nenhum inconveniente da parte também do próprio presidente, se podem surgir outras situações mais também, que possam se calhar impedir a vida do presidente, mas está tudo acordado que o presidente estará cá em setembro para boas parcerias estratégicas com os clubes de Luanda. Para terminar, voltamos ao assunto estádios. Que projetos existem ou que planos de recuperação dos campos aqui que citou, do Benfica, do Sequel, Santiago, no Sambizanga? Quais são os planos que a Federação tem se eventualmente lhe forem entregues esses campos para a gestão? Eu não preciso de 3, 4 campos, não. A associação não precisa de 3, 4 campos. Basta um campo de futebol e os restantes campos entregarem aos clubes de Luanda que têm capacidade de fazer a gestão dos campos. Porque temos aqui clubes que têm capacidade de fazer a gestão. A gestão de um campo não é um bicho de 7 cabeças. Muitos pensam que é bicho de 7 cabeças. Pensam que é milhões e milhões que vão gastar. Não, não é bicho de 7 cabeças. Fazer a gestão de uma infraestrutura desportiva, não é. Se me entregarem um campo, por exemplo, do São Paulo, entrega-me o campo do São Paulo ou o campo do Benfica. Vamos reabilitar o campo do São Paulo para a prática do futebol. Não só para os clubes de Luanda, mas também para as comunidades ao redor do campo. Porque sabemos que temos muita juventude que gosta de futebol e gosta de praticar esta modalidade. Mas precisamos ter campos organizados. Queremos mudar o futebol em Angola? Temos que mudar de paradigma. Qual é? Sairmos do pelado para o relevado. Queremos ir para o Mundial em 2030? Temos que fazer um trabalho de base. E o trabalho de base, temos que ter infraestrutura desportiva qualificadas para esse trabalho. Temos que ter treinadores qualificados da formação. Agora, sozinhos também não vamos conseguir caminhar. Hoje nós só conseguimos nos manter. É porque temos Deus na nossa vida. Se nós não tivéssemos Deus, o que seria de nós? Somos homens de muita oração. Mas as dificuldades vêm, continuam. Mas nós vamos continuar a perseverar, vamos continuar a bater. Pedimos a sensibilidade de quem é de direito. A Associação Provincial de Futebol de Luanda precisa de campos relevados. O nosso país é rico. O Presidente da República já falou que as infraestruturas desportivas têm que ser entregues às pessoas que estão qualificadas para o efeito. E nós, a Associação Provincial de Futebol de Luanda, se nos entregarem o campo de São Paulo ou o campo do Benfica, nós estaremos preparados para fazer a gestão destes campos. Vamos buscar parceiros, pessoas ideais que vão nos ajudar. Mas é preciso nós termos uma infraestrutura documentada. Está aqui, APF, esse campo foi entregue assim para fazer a gestão. Temos um documento. Depois, com esse documento, nós vamos buscar parceiros aqui internos e externos. Para uma melhor... Como é que eu vou buscar um parceiro interno e externo se eu não tenho nenhuma documentação? Vou às cegas. Eu não posso ir às cegas. Não é? É tudo uma questão de compromisso. Já mesmo para dizer adeus, seu sonho para o futebol nacional? Olha, o meu sonho para o futebol nacional é aquilo que eu disse no princípio, era assumir a federação. Em termos de presença, de competitividade, o que é que sonha ver na modalidade em Angola? Hoje em dia, por exemplo, vou lhe dar agora um exemplo, que é a Liga. Eu estou bastante satisfeito com a criação da Liga. Só esse país é que ainda não tem Liga. A iniciativa dos clubes, eu quero aqui, desde já, parabenizar os clubes que tomaram essa iniciativa. Quero aqui parabenizar o presidente Alvo Simões por essa iniciativa que ele teve da criação da Liga. Alvo Simões e os clubes tiveram uma grande iniciativa, a criação da Liga. Porque com a criação da Liga vai proporcionar maior estabilidade econômica
aos clubes. Não vamos ter problemas, porque o clube está no meio do campeonato, não tem dinheiro para pagar os atletas. Não. Porque com a criação da liga vai atrair investidores. Há pessoas que virão investir na liga. O único país ainda que não tem liga é esta. Nossa casa não está organizada, mas nós queremos ainda assumir outros cargos fora. É possível isso? Se você na tua casa, você não está organizado, você quer mais fora assumir outros cargos? Fale. Então já começa aqui a realização de um sonho, não é? Corretamente. Para todos os amantes do Corretamente. futebol. Eu também tenho que me organizar na minha casa. Eu tenho que estar devidamente organizado na minha casa e depois é que eu vou atingir os outros patamares. Muito bom. Aquilo é por degrau, degrau por degrau. Mesmo uma criança, quando nasce, para atingir a maturidade, começa degrau, 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 degrau. Vai aprendendo. Vai aprendendo até atingir a maioridade. Muito bom. Já mesmo sem tempo, nós estamos bastante satisfeitos com a presença e, sobretudo, com a atenção que presta a Palanca TV, nesse sentido de abordarmos essa temática que achamos pertinente para a massificação do desporto a nível da província de Luanda. Desejamos boa sorte e esperamos tê-lo em outras ocasiões no nosso programa. Quero aqui agradecer a Palanca TV pelo convite que me formulou. Continuem assim com esse trabalho na divulgação do desporto a nível nacional. E agradecer também aos clubes de Luanda pelo voto de confiança. E tudo nós faremos para não defraudar a confiança dos clubes de Luanda. Muito obrigado e que Deus abençoe Angola.